Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. O assunto de hoje é um assunto que diz respeito à verdade que liberta, que é Jesus. A verdade que está na palavra de Deus. O assunto que eu quero trabalhar com vocês hoje é um assunto de momento e onde tenho trabalhado muito sobre a verdade. Quando Jesus falou no seu sermão, em um dos seus sermões, um dos seus ensinos, deixou muito clássico, muito aberto, muito profundo, esse texto, esta verdade, no momento que ele estava lá, debatendo com os demais fariseus, saduceus, sacerdotes, sumos sacerdotes, a respeito da verdade, que deveria trazer a libertação espiritual para a nação de Israel, há 2000 anos atrás, antes dele ir para a cruz. Debatendo ali um debate pesado, um debate profundo, e ele então disse para aqueles judeus, para aquela nação: e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. E estava em falta essa verdade na nação de Israel, nas autoridades, no povo, nos escribas. A verdade estava ocultada, estava escondida. Então ele disse a verdade. E hoje eu quero trabalhar com você também sobre esta verdade que hoje, devagarzinho, pelo sistema mundial que está se formando, ela está sendo cerceada, ela está sendo abafada, está sendo colocada de lado, ela está sendo assim perseguida, ela está sendo assim minimizada, ela está sendo interpretada. E aí, então hoje eu quero passar para você sobre a verdadeira Páscoa bíblica. E não essa Páscoa pagã que está sendo festejada pela humanidade e que agora, na semana que vem, no dia 20 de abril, o Brasil, o mundo vai fazer esta festa acontecer em suas vidas. Eu quero passar para você a verdade. Então, chamo você a esse momento para conosco e desde já peço a você o teu like para que você possa nos ajudar nesse trabalho em nosso canal. Nosso canal é o Pregador da Cruz, para que esta mensagem possa chegar a outros lugares e que o YouTube possa levar para frente esta mensagem, não somente para o povo brasileiro, mas também para o povo de língua portuguesa, na África, na Europa, em língua espanhola. Conto com você. Também vem se inscrever no nosso canal, que vai nos ajudar. As matérias, os assuntos são muito importantes para o seu crescimento espiritual, para o seu conhecimento espiritual. Vamos então entrar no assunto da palavra de Deus e que você vai entender muito bem que a verdade que Deus estabeleceu está na Bíblia, a sua palavra. Ok. Há 3.500 anos atrás, Deus tirou um povo da terra do Egito e estabeleceu esse povo na terra prometida. A terra que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas de Israel, que daria para eles, o seu povo futuro, essa terra. E essa terra, então, foi de fato do povo de Israel. Só que para sair do Egito, Deus tem que fazer algumas manifestações perante o rei Faraó, manifestações tais que ficou marcado na nação do Egito e também nas potências das nações na terra de Canaã e em outros lugares, na Mesopotâmia, em outros lugares. Esses sinais, essas maravilhas que Deus fez no Egito para mostrar para o rei do Egito, o Faraó, quem era o Deus de Israel. Quem era o poderoso Deus de Israel que estava tirando aquele povo lá, acima de 1 milhão de pessoas, entre gados e mulheres e assim por diante, estrangeiros e assim por diante. Então, quero mostrar para você essa verdade da palavra de Deus. Como eu fiz um vídeo ontem, eu falei que para Deus nada é impossível. E que ele fez nenhum Deus do universo, se é que existe, fará isto,
fez, o faz, o fará isso aí. Que Deus fez? Fazer com que mais de 1 milhão de pessoas saíssem do Egito, atravessassem o Mar Vermelho e adentrassem na terra prometida que ele prometeu. Ok, eu vou ler um texto primário no Velho Testamento que mostra a verdadeira Páscoa, profetizando o que viria no futuro. Figuras que você deve entender, figuras da palavra de Deus, que mostra que o Velho Testamento são figuras, são sinais, são profecias do que viria no futuro na pessoa de Jesus Cristo. O livro de Êxodo, capítulo 12, eu vou ler aqui então sobre a Páscoa. Olha só que fala então esse assunto aqui, é muito importante. Ele fala assim, versículo Arão. Então Deus falou para Moisés falar para Arão na terra do Egito. Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, que seria o princípio dos meses. Hoje temos 12 meses, então seria o primeiro mês. Para nós, janeiro, só que para o calendário hebraico, judaico, no passado, era março. E este vos será o primeiro do mês, dos meses do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 dias do mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, mas se a família for pequena, para um cordeiro, então, tome um só com seu vizinho. Se for pequena família, pega um só cordeiro, que dá para 2 famílias. E conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, sem mancha. Presta atenção. Aqui, mandamento de Deus. Figura do Senhor Jesus. Um cordeiro, um cabrito, será sem mácula. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Guardareis até o 14º dia deste mês, este cordeiro, ou cabrito. E todo juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Subentende que à tarde foi que Jesus morreu, de fato. Jesus morreu às 3 horas da tarde, a 9ª hora do dia de Israel. E fala assim, então, e guardareis até o 14º dia deste mês, todo o ajuntamento da congregação, e sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Tá certo? Coloque o sangue numa vasilha, pega um ensopo, seria um tecido lá, uma coisa tipo um pincel, né? Esse massinho que faz poder salgar a carne, entendeu? Massinho de ervas. Então ia aspergir nas ombreiras da porta, nas ombreiras, né? Da porta, em cima e embaixo. De cada casa de judeus, ele fala assim, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas. E a comerão. Não comereis dela cru, nem cozido em água, senão assado em fogo. Tá certo? E aí fala o restante, queimareis no fogo. Olha o ensinamento. Tá certo? E fala assim que, assim pois que comereis os vossos lombos cingidos, vocês vão comer esta Páscoa com roupa no corpo, com a mala pronta, com a mochila nas costas. Exemplo, pronto para viagem. Já vão ficar pronto ali já, porque vocês vão comer, vão fazer tudo, e já quando dizer sai da terra do Egito, é para sair, então fiquem prontos. Mala pronta, mochila pronta, calçado dos pés, tudo pronto, para quando chegar o momento para sair, sai todo mundo pronto. E fala assim, então, que assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, era costume judaico, né, para caminhar no deserto, cajado, e comereis rapidamente, apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor, Velho Testamento. Deus estabeleceu no Velho Testamento, Senhor Jeová, Deus eterno, todo-poderoso Deus,
esta Páscoa para o povo de Israel. Tá certo? E aí ele fala então que ia passar para a terra do Egito, ia passar, e quando passasse nas portas da casa dos judeus, se tivesse aquela verga, o sangue, o anjo da morte não mataria as pessoas. Ele fala assim, ó, porque esse é para gerações futuras, por estatuto perpétuo. Entendeu? Então o que seria? Aqui mostra, então, que o versículo mostra claramente que a Páscoa foi um ensinamento de Deus para o povo de Israel, uma simbologia, uma tipologia do Messias. Versículo 21 fala, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Que seria a Páscoa? Seria a saída do Egito, a libertação do Egito, o deixar do Egito, o apostatar do Egito, o deixar para trás o Egito, aquela nação que eram escravos do Egito, e partir para a terra da liberdade, a terra de suas possessões, o futuro de Israel em sua terra de prosperidade, a terra que Deus falou para Abraão, Isaac e Jacó, uma terra que mana leite e mel, proposta de Deus para Israel, tá certo? E então mostra aqui então que esta Páscoa foi para Israel, correto? Então isso deixa claro aqui. Então Páscoa na Bíblia está relacionado no Velho Testamento ao povo de Israel e não às nações gentílicas. Entenda bem, aqui a linguagem, Deus falando, o Criador dos céus e da terra, falando com o seu povo escolhido, Israel. Essa tipologia, simbologia dessa Páscoa, da saída, da libertação do Egito. Porque que tem a linguagem que fala, Paulo fala, em Cristo a liberdade. Em Cristo a liberdade. Porque a figura é velho-testamentária. A saída do Egito, da escravidão para a terra prometida, então seria a libertação da escravidão. Então seria também a pessoa que está no pecado, presa a Satanás. Quando ele sai de Satanás para Cristo, então Deus liberta ele do cativeiro de Satanás para Cristo. Então isso é a saída, a Páscoa espiritual. Aqui era a Páscoa simbólica. Entendeu? Muito importante entender isso assim. Aí quando nós vamos lá para o Novo Testamento, lá para o futuro, então você pega lá no livro de Mateus, onde São Jesus faz a sua ceia com os discípulos, ele agora aqui está no lugar do Cordeiro tipológico. Então, no lugar do Cordeiro, que era uma figura. Agora, ele é o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro. Por quê? Porque quando você pega aqui o livro de João, o próprio João Batista falou para os seus discípulos uma coisa muito importante de nós entendemos, para ter conhecimento. Não para provocação, não é para provocar ou dizer para você que a sua religião está errada, a minha está certo, ou que você pensa está certo, eu estou errado, ou vice-versa, ou que vamos defender bandeiras. Aqui não. Não. Nós estamos aqui para defender bandeiras teológicas, bandeiras ideológicas, bandeiras de plaquismo, ou pensamento, ou a veracidade da data, ou genealogia, ou cronologia. Não. Vamos pegar a palavra de Deus e vamos ver aqui que o apóstolo João fala aqui para ele aqui, uma coisa muito importante. O profeta João Batista, citado pelo apóstolo São João, o discípulo que Jesus amava, ele cita aqui. Olha só que é muito importante haver esse entendimento. Não é para polemizar, não é para deixar você, eu, nós em guerra, de pé de guerra, um com o outro.
Você pega o escudo da tua igreja, pega o escudo da minha igreja, ou pega o seu conhecimento, meu conhecimento, e vamos debater em campo aberto, vamos num podcast, ou vamos no sabe onde for, televisão. E não é para fazer a confusão, a celeuma. É para ver entendimento da palavra de Deus. É para ver compreensão. E aí o apóstolo João, ele cita o que João Batista falou. E o livro de João foi escrito muito mais tempo depois, 30 anos depois da morte de São Jesus Cristo na cruz do Calvário, que seria 27 a 30 anos depois da morte de São Jesus Cristo. Mas ele citou, que João Batista falou aqui. Olha o que fala aqui então, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Ele fala assim: no dia seguinte, veja bem, antes ele fala assim, João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. No versículo 26 de São João, capítulo 1, versículo 27, esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar, desamarrar as correias das sandálias. E essa coisa aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. São relatos, são documentação, documentário do apóstolo João sobre o que João Batista estava falando. Aí no versículo 29 fala o seguinte: no dia seguinte, depois que João Batista fez essa fala, e o Evangelho de João, São João está relatando, fala assim: no dia seguinte, João viu a Jesus. João Batista viu a Jesus. E ambos eram parentes. João Batista era primo de Jesus. E Jesus estava passando. Então João, o Batista, viu Jesus, que vinha para ele. E disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só o versículo 29 para o nosso conhecimento. Isso você não aprende em nenhum lugar na história da humanidade. Em filosofia, parapsicologia, cientologia, cosmologia, universologia, nenhum lugar se vai aprender isso aqui. Não vai aprender no humanismo, em qualquer parte, não, no materialismo, no comunismo, no ismo, você não vai aprender isso aqui. Você vai aprender na palavra de Deus, a autoridade máxima, a verdade absoluta. Então o versículo 29 fala: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repito aqui, vou repetir aqui, você vai entender comigo agora muito claro. Você vai escutar eu dizer para você. Então vou ler para você aqui o texto de João 1:29. Vai dizer aqui: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Coelho de Deus que tira o pecado do mundo. Repito, eis o Coelho de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que está escrito? Você confere na tua palavra, na tua Bíblia, em tua casa. Faz uma análise, faz uma pesquisa, faz uma observação, chama outros teus colegas, quem for, de entendimento, inteligência, conhecimento, com humildade. Faça uma análise, pesquisa, vê, busca outros livros, busca outros historiadores, busca outros pensadores, busca quem quiser buscar, senta e analisa esse versículo aqui que fala. A narrativa de o apóstolo São João, narrando o que disse o profeta João Batista, o último dos profetas. Então ele diz aqui: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Derruba em chão a aberração, a blasfêmia, a perversidade, a maldade de Satanás nas pessoas e religiosos que tentam dizer
que estamos festejando o coelho pascual, substituindo de uma forma grotesca, maldosa, satânica, tentando nublar, deturpar, roubar, destronizar Deus perante a sociedade mundial, colocando no lugar do Cordeiro de Deus o coelho. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso é um erro crasso, digno de condenação eterna. Porque a Bíblia fala, o livro mais lido do mundo fala, atesta, aqui fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você vem para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala. Eu só estou pegando aqui autoridades. Eu peguei lá atrás no Novo Testamento autoridade, uma das autoridades maiores da palavra de Deus, Moisés. Nada mais que ficou lá com o seu Deus eterno, no monte Sinai, por 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. E não só uma vez, foi por 2 vezes. Só uma autoridade. Aí eu pego aqui a autoridade de João Batista, o último profeta do Novo Testamento. Aí eu pego outra autoridade, o apóstolo João. Jesus falou, entendeu? Na cruz, para Maria, sua mãe, humanamente falando, eis aí, mulher, teu filho. Eis aí, a tua mãe, é João, na cruz do Calvário. E aqui vem a outra autoridade apostólica, apóstolo Paulo, que esse apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céus para ouvir palavras de Deus, palavras inefáveis, conhecimentos inefáveis, ininteligíveis, totalmente complexos para a mente humana. Ele foi para lá e desceu à terra. E ele fala, não sei, no corpo, não sei. Se for no corpo, não sei. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras eternas do Deus eterno. Então, como pode alguém tentar desmistificar, nublar, deturpar, macular, manchar esta verdade bíblica da palavra de Deus? Quem tem essa autoridade? Quem recebeu essa autoridade de alguém de Deus eterno para macular, manchar, deturpar a palavra de Deus? A não ser Satanás, o inimigo de Deus. E aqui então o apóstolo Paulo fala na primeira carta à igreja dos Coríntios, capítulo 11, ele fala assim, versículo 23, ele fala para você, para mim, para nós, para entender. Olha só, ele fala aqui, essa carta que ele mandou há 2000 anos atrás, para a igreja de Coríntios, da Grécia. Olha o poder da palavra de Deus. Olha só a profundidade da palavra de Deus. Olha o alcance da palavra de Deus. Olha a preocupação de Deus de mostrar a sua verdade para o mundo, de preservar a sua palavra em 2000 anos, até hoje. E juntamos os demais escritos do Velho Testamento, dá um total de 3.000 anos, a 3.500 anos de relatos compilados que Deus preservou para que nós, a humanidade, hoje pudesse ter esse conhecimento. Então, o apóstolo Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Recebi do Senhor o que também vos ensinei, aonde ele recebeu? No terceiro céus. Primeiro céu, nuvens que vemos. Segundo céu, universo. E terceiro céus, muito além do universo sideral da qual nós pouquinho conseguimos chegar a ver as estrelas, as galáxias e tudo mais. Recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai,
tomai esse pão aqui, comei agora. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, em lembrança de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Está anunciando aqui algo sobre coelho, sobre galinha, porco. Qual é o ensinamento aqui, embasado aqui? Que é o corpo de quem foi apresentado aqui na ceia? Quem foi na cruz do Calvário? Que corpo foi na cruz do Calvário? Que animal no Velho Testamento passei para você que foi tipificado, tipologicamente falando? Para nós, para quem tem entendimento, que tem humildade de entender que Deus revela a tua mensagem. Foi um cordeiro ou um cabrito? Aí Jesus vem assumindo as profecias, cumprindo as profecias, mais de 500 profecias, e então ele fala, para Paulo falar para a igreja hoje, a igreja, o corpo de Cristo hoje, não é a igreja católica, a potência mundial, que é a principal igreja católica, a igreja mundial não é a igreja batista, não é presbiteriana, não é ortodoxa russa, não é ortodoxa grega, não é o shintoísmo, não é o budismo, não é o islamismo, não é nenhuma destas denominações, dessas entidades poderosas, grandes, que tem números de pessoas, de seguidores, não. Ele está falando para a igreja, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, da qual Cristo é o cabeça da igreja. Esta mensagem é. Esta é a mensagem. Então, onde você pode encontrar na Bíblia, quero terminar aqui, sobre coelho na cruz do Calvário? Você pode, onde você aprendeu? Aonde você aprendeu? Quem lhe ensinou? Quem lhe passou conhecimento que na cruz estava lá um coelho? E que no Velho Testamento todinho você pode pesquisar. Será um prazer, você faça isso para o teu conhecimento. Pesquisa o Velho Testamento, tira um tempo, lê Gênesis até Malaquias, que são livros fundamentais para o teu conhecimento. Você vai ver lá, você vai entender o que fala sobre quem foi tipificado, qual é a tipologia do Velho Testamento. E aqui, tá, para terminar, eu vou mostrar um texto que Jesus, olha só interessante. Olha só. Olha essa fala aqui. Olha essa fala aqui. É importante você entender. Haver compreensão. Olha só. Versículo 45 de Mateus 27. E desde a hora sexta houve trevas. Meio-dia. Hora sexta para Israel, no passado, no calendário judaico, hebraico. Meio-dia era 6 horas. A sexta hora do dia. Entendeu?
Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. Na hora nona, 3 horas da tarde, olha o que aconteceu. Exclamou Jesus em alta voz, dizendo, espera lá, exclamou coelho, exclamou, gritou, coelho, não, olha aqui, exclamou Jesus, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E fala depois, versículo 50, e Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E termino com esse texto que o apóstolo Paulo fala para nós, entendimento, o seu conhecimento. Ele fala assim, olha só, terminando para você aqui. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas sendo justificado gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pelo seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, pagamento dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então Deus mostra seu amor aqui, em Jesus Cristo. Então essa Páscoa que vai ser feita, está sendo feita, essa Páscoa pagã, coelho, ovo de Páscoa, chocolate, essa deturpação, essa mentira, essa falsidade, está levando a sociedade mundial para mais um buraco, para mais uma queda espiritual. E convido a você, que Deus tenha misericórdia de você, que você possa receber de Deus o arrependimento, para você vir à sensatez e entender esta mensagem da palavra de Deus através dos olhares do Espírito Santo de Deus, quando você se converter de fato ao Senhor Jesus e abraçar essa fé no Senhor Jesus e entrar no teu coração, fazer habitação em teu coração e você entender essa verdade que é Jesus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa mensagem possa chegar ao teu coração. Que Deus te abençoe, até a próxima live.